Glória a Deus, amém. A paz de Cristo, igreja. Você está feliz? Então senta aí, bem alegre, feliz com o Senhor. Está bem quente hoje, né? Vejo vocês meio abatidos. O que está acontecendo? Sabia que o frio é psicológico, né? Fala assim, então eu estou com o meu psicológico bem abalado. Está frio. Está muito frio, mas a presença do Senhor neste local é o que nos aquece, amém? Primeiramente, feliz dia dos pais a todos os pais. Aquele pai que quando está dirigindo, né, dá para saber que é um pai raiz mesmo, aquele que está dirigindo, e o filho ou a mãe diz assim, acho que nós estamos errados. Ele fala bem assim, confia no pai. Em 5 minutos ele está fazendo uma volta, que ele errou o caminho. Então parabéns a todos os homens, aqueles que são também o GPS para localizar a mãe, né? Que o filho chega, pai, aonde que está a mãe? Parabéns para nós, que Deus nos abençoe. Aleluia. Eu queria pensar numa palavra com você. Hoje é dia dos pais e hoje é dia de nós participarmos da ceia. Então eu queria falar sobre o pai. E eu queria começar essa ministração fazendo uma pergunta para você. Como você enxerga Deus? Responda essa pergunta para você. Como você enxerga Deus? Qual é a resposta que você me dá nessa noite? Como um pai ou como um chefe? Você enxerga Deus como um pai ou como um chefe? Porque a forma como você enxerga Deus, ela vai interferir muito como você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa semana aconteceu algo bem interessante. Eu acredito que a maioria dos pais participaram essa semana das apresentações do Dia dos Pais. E algo fantástico aconteceu comigo. E eu queria compartilhar com vocês. E essa pergunta que eu fiz, como você enxerga, ela é importante você falar, né? Você responder para você mesmo. Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus como apenas um juiz. Nós olhamos para Ele como alguém que está avaliando a nossa performance, o quanto nós somos bons, o quanto nós conseguimos fazer as coisas certas, o quanto nós produzimos para o Senhor. E Deus nunca chamou nós para vivermos dessa forma. Eu quero que você, ao final dessa mensagem, seja tocado, para que a sua vida, a partir desta noite, não seja mais como você viveu. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como um juiz, como um chefe, e não como um pai, e nós perdemos de viver coisas incríveis com o Senhor no dia a dia. Hoje você vai sair daqui, e quando você for fazer qualquer coisa, você vai ver Deus ministrando ao seu coração. Olha o que aconteceu comigo. Essa semana tinha a apresentação do Dia dos Pais, e o meu filho falou, você vai ir, né, pai? Eu falei, vou, o pai vai ir. E eu estava viajando, voltei, adiantei, fiz tudo correndo lá para chegar na apresentação. Cheguei na apresentação, e quando eu entrei na quadra, ele estava correndo. Quando ele me viu, eu entrei filmando ele. Quando ele me viu, ele olhou para mim, e ele abriu um sorriso tão grande, e os olhinhos dele brilhavam naquele momento. Ele ficou tão feliz de me ver. E eu fiz uma foto, um vídeo, eu mandei para a pastora, né? Porque tem que aproveitar, né? Ela falou, vou pegar ele. Ele não fez isso quando foi a minha vez. E eu já me senti o máximo, né? E aí, ele sorriu, ele ficou feliz, e ele corria dentro na quadra, olhando para mim. E aí, em determinado momento, a professora falou, cada um vai com o seu pai aí para ver se todos chegaram. E ele chegou do meu lado, e eu falei, hoje eu vou assistir a apresentação, né, sentado aqui. E antes disso, quando eu cheguei e vi aquilo, Deus já falou comigo. Quando ele sorriu daquele jeito, naquele momento Deus falou comigo.
filho, essa é a forma que eu enxergo você. E eu desci as escadas chorando, segurando o choro, né? Caiu um cisco no meu olho aqui. E eu desci, sentei e falei, eu vou ficar sentado aqui assistindo. Eu falei, eu vou chorar rios hoje nessa apresentação. Eu falei, Deus já está começando a fazer coisa errada aí. Eu vim para assistir uma apresentação e Deus quer falar comigo aqui. Sentei e ele veio do meu lado e eu falei, e aí filho, ensaiou a apresentação? Ele olhou e falou assim, não ensaiamos nada, pai. Eu falei, vixe, não ensaiar nada? Não, mas não, tem certeza? Tem. E você vai apresentar o quê? Não sei. Eu falei, Deus está aprontando alguma coisa. Porque quando você entende que você carrega Deus, não é só na igreja que Deus vai falar com você, é no seu dia a dia. E aí a professora falou, alunos, vem aqui, as crianças vêm aqui, faz uma fila. E os pais, hoje pais, a apresentação não vai ser das crianças, vocês vão estar junto com eles. Desçam e venham aqui. Quando eu estava descendo, Deus falando comigo, você vai entender como eu olho para você e como eu quero viver com você um relacionamento. E quando eu desci com ele, tinha algumas atividades para fazer. E eu me quebrei naquele dia, porque era 2, não era só um, os 2 no mesmo dia. Tive que correr bastante. Correr com um e depois correr com o outro. E fazendo as atividades ali, Deus começou a ministrar o meu coração, falando, filho, você precisa entender o meu amor por você. Quando você chegou nessa quadra, você amou o seu filho porque ele era perfeito, não faz nada de errado? Eu disse, não, eu amei porque ele é meu filho. Falando dentro do meu coração, amei porque é meu filho. Ele falou, sabe como ele estava olhando para você? Não como um chefe, ele estava olhando como pai. Naquele momento todo mundo saiu daquela quadra e ficou só ele e o pai dele. E Deus falou, você precisa olhar para mim dessa forma. Como um filho que quando enxerga o pai, ele esquece de tudo que está à sua volta. E ele disse, filho, Deus mudou tudo. Eu creio que Deus mudou, porque nada é por acaso, tudo tem um propósito. Quando Deus muda tudo aquilo e eu tenho que fazer as atividades com ele, Deus estava dizendo, filho, eu não fico só assistindo você fazer. E eu não faço algumas coisas que você, quando você não faz, eu trabalho junto com você, eu estou junto com você. Você precisa entender que eu não te deixo sozinho. Tinha momentos que ele corria e ele voltava e entregava a bola, eu tinha que correr, mas nós estávamos juntos. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero trabalhar com você, eu quero que você entenda que eu estou com você todos os dias. E muda tudo, porque o meu filho não estava lá dizendo, eu vou fazer a melhor apresentação para que o meu pai me ame. Não, ele sabia que ele é amado, ele sabe que ele é amado, porque ele é meu filho. E você precisa nessa noite entender que você é amado, porque você é filho de Deus. Os olhos dele brilharam. E aí Deus me falou, sabe quando você vai no culto no domingo à noite, que você pensa, vou fazer uma apresentação para Deus, porque você veio hoje para adorar o Senhor. E Deus está dizendo assim, eu estou aqui com você, e eu quero que os teus olhos brilhem, e quando você entende que Deus está aqui nesse lugar, você deveria se alegrar. Deus está com você, e Ele não fica aqui no domingo à noite, Ele vai com você. E quando você vem para o culto, você ergue as suas mãos, o Senhor falava, é como uma criança que está apresentando para o seu pai a sua melhor adoração. Ele está apresentando porque Ele quer alegrar o coração do pai, mas o pai não se alegra porque o filho foi perfeito. Porque assim, irmão, na apresentação, eu não sei você, mas toda apresentação que eu vejo meu filho participando, todas as outras crianças estão erradas, só ele está certo. Verdade? Todo mundo fazendo os movimentos errados, ele é o único que faz certo. Não sei por que eu enxergo assim. Acho que é porque ele é meu filho. Porque todos os pais que estão ali, contam uma história que estava todo mundo marchando, e tinha um rapaz que marchava errado, não marchava junto, igual. E aí o pai falou assim, olha, todo o batalhão marchando errado, só meu filho marchando certo. Por quê? O pai olha para o seu filho com amor.
E sabe o que nós precisamos nessa noite entender de uma vez por todas? Que Deus não está esperando a sua melhor performance, aquilo que você pode entregar. Deus está querendo que você entenda que você é filho de Deus. E quando nós olhamos para o Senhor dessa forma, quando nós olhamos para o Senhor dessa forma, e nós entendemos que o Senhor não está olhando para nós por aquilo que nós podemos dar ou fazer, Ele está conosco por causa da presença, Ele quer você. Ele não quer aquilo que você pode entregar para Ele. Ele não está esperando você entregar a sua melhor adoração nessa noite. Ele está esperando você se entregar para Ele. É isso que o Senhor está esperando. O Senhor não quer que você viva sozinho. Ele fez um plano para que você caminhe junto, pai e filho, caminhando juntos com Jesus. Mas talvez hoje, para alguns, ouvindo aqui essa ministração e falando do Dia dos Pais, para alguns hoje talvez não é um dia legal, porque talvez você não teve um pai. Pastor, eu não tive um pai. Tem gente que não conheceu o seu pai. Teve outros que conheceu e viveu com o pai, mas queria não ter vivido com ele. E tem outros que tiveram até um pai razoavelmente bom. Mas o que o Senhor quer que nós venhamos nessa noite entender, que o Senhor Jesus é aquele que ressignifica essa palavra pai. Ele é o único que pode fazer isso e fazer você entender que o pai terreno não é perfeito, mas o pai do céu, esse é perfeito, porque Jesus veio para revelar o Pai. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia em João 14. João 14, capítulo 14, versículo 8. Disse, você pode conferir aqui. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Eu queria pensar com você nessa palavra sobre um pai presente, um pai que ele é pai para aquele que não teve um pai, ou que teve um pai mas que não foi um pai muito bom, ou aquele que teve até um pai bom para os padrões do que muitos tiveram, mas que todos precisam conhecer esse pai presente que se alegra com a sua presença, esse pai presente a qual Jesus veio mostrar ao mundo. E sabe qual que é o problema? Que nós achamos que Jesus veio só para nos salvar do inferno. Irmão, isso que Jesus fez por você, quando você entregou a sua vida para Jesus e disse: eu entrego minha vida para Jesus, você foi salvo do inferno. Mas Jesus nunca veio só para fazer isso. Ele veio para nos revelar como o Pai é, nos revelar o amor do Pai. Quando nós vemos Jesus, nós vemos o amor do Pai em ação. Mas muitos veem Deus como distante. Mas Jesus veio mostrar que Ele é próximo, Ele está próximo de você, e que Ele nos chama para a intimidade. É interessante que para o mundo que não entregou a vida para Jesus, Deus, Ele é Deus apenas. Eu explicava isso para um rapaz lá em Chapecó. Falei para ele: olha, para muitos Deus é apenas um Deus, para outros Ele é um Deus e Ele é um Pai, e para outros Ele é um Deus, um Pai e provedor. E tem diferença.
Porque se você entregou a tua vida para Jesus, Ele é um Deus e Ele quer ser teu Pai. Só que você precisa entender isso. Você precisa deixar de ver apenas como um Deus. Porque um Deus, Ele exige. Um Deus, Ele te abençoa somente quando você cumpre os padrões mais elevados. Um Deus, Ele só vai olhar para você se você estiver à altura, cumprindo todos os princípios. Só que sabe qual que é o problema? Nós temos um problema, o pecado. Quando nós erramos, nós prejudicamos tudo. Vamos pensar aqui, só para você entender. Por que você não consegue agradar a um Deus? Você sozinho não consegue agradar a Deus a ponto de Deus te abençoar. Pensa comigo. Quando nós erramos em uma coisa, nós erramos em tudo. Pensa que depois do culto você vai fazer um omelete lá para a tua família. Família grande, come bastante. Vamos preparar 10 ovos. Você quebrou um ovo, 2 ovos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos estavam bons. Mas quando você quebrou o último, ele estava podre. Já aconteceu isso com você? Aí você fala assim: 9, bom, e um ruim. Bate tudo e joga aí na frigideira e vamos fazer. Você faz isso? Por quê? Você não come? Mas é só um. 9 tá bom. Por que você vai jogar fora? Entenda que eu estou falando para você. Um pecado, um erro diante de Deus nos desqualifica. Então, se você quer se relacionar com Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você está quebrado. Um pecado seu, um erro seu, desqualifica você para que esse Deus dê atenção para você. Mas agora Deus vai revelar o seu amor ao mundo. E eu estava no podcast, o rapaz perguntou: pastor, por que Deus não interfere no mundo, nas guerras? E eu falei: Deus interfere. E a interferência de Deus nesse mundo é quem? Jesus. A interferência no mundo é Jesus. Porque quando Jesus vem para essa terra, Ele paga todos os pecados do mundo. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? É que se você quiser um pai, você tem um caminho para ir. Você tem que entrar num caminho. E em João capítulo 14, Jesus está revelando quem é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você entrar por esse caminho, você vai ter vida. Se você quer ser adotado como filho, você precisa entrar por esse caminho. O caminho do merecimento te leva a um Deus. Se você tentar se relacionar com Deus por aquilo que você faz certo ou errado, é apenas um Deus que você encontrou. Agora, quando você entende que você foi desclassificado e só tem um caminho para você se achegar a esse Deus e se tornar filho, é por meio de Jesus, você vai querer viver a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. E essa graça não tem a ver com a sua performance, não tem a ver com aquilo que você consegue fazer, tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz. E Jesus foi o sacrifício perfeito que limpa nós do pecado, que nos lava, que nos traz a remissão. Somos redimidos pelo Senhor, e redimidos pelo Senhor, agora nós podemos nos achegar a esse Deus, que não é mais só Deus, é nosso Pai. E tem um caminho mais profundo, que aqueles que decidem viver em intimidade com esse Pai, eles chegam a um lugar onde o Pai é o Senhor. Eu vou explicar o que é Senhor aqui em poucas palavras, para os pais que estão aqui e para os filhos.
enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, comendo a comida que eu coloco aqui na mesa, quem manda sou eu. Sabe por que você fala isso? Porque você é Senhor dos seus filhos. Senhor é aquele que provê. Então, nós temos um caminho para chegar nesse lugar de ser provido pelo Senhor. Só que nesse lugar de ser provido pelo Senhor, não é você que manda. Porque os teus filhos têm hora para chegar em casa, tem hora para dormir. Não é verdade isso? Já aconteceu com você, né? E você disse assim: quando chegar na minha vez eu vou fazer o que eu quiser. E aí você descobriu que não tem, né? Você também não consegue fazer o que você quer. E quando você entra por esse caminho de entender que Deus não quer ser só teu Deus, Ele quer ser o Pai, Ele quer ser o seu provedor, muda tudo na sua vida. Porque para Ele ser o seu provedor, você não pode viver mais a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor e viver a vida dEle. Mas muitos de nós não queremos isso, porque nós queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos dizer aquilo que nós vamos fazer, nós queremos viver a nossa vida, e quando dá tudo errado nós corremos para Deus, e Deus nos recebe, porque o coração de Deus é que nós venhamos nos tornar não, que nós já somos filhos, é para que nós venhamos entender que nós somos filhos e filhos amados do Senhor. Irmão, você é filho e filha amado do Senhor, e Ele quer ser teu provedor. E quando o Senhor te ama, irmão, muda tudo na sua vida. A forma como você vive muda. Nessa terra nada acontece por acaso. Eu estava falando, irmão, quantas vezes eu fui assistir filmes com os meus filhos. Eu estou lá no cinema ou estou em casa assistindo com eles, e quando você entende que você tem um pai e nada é por um acaso, tudo tem um propósito, irmão, até no filme Deus pode falar com você. Eu cansei já de estar assistindo com eles, daqui a pouco começar a enxugar as lágrimas assistindo Relâmpago McQueen. É doido. Eu também acho muito doido isso. Porque quando você entende que você é filho amado de Deus, todos os lugares, toda hora é hora de Deus falar com você. Não é só no culto, não é só com o profeta, não é só quando alguém pega um violão, não é só quando você coloca uma música, é todos os momentos da sua vida. Deus pode falar com você. Deus pode usar os seus filhos para falar com você. E tem vezes que eu não gosto, porque eles são teimosos. E eu falo assim: é teimoso que é? E Deus fala: você é igualzinho a ele. Eu falo: se bem que não é tão teimoso assim também, né? Porque os nossos filhos revelam o nosso relacionamento com Deus. Só que sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não quer enxergar. Porque a gente quer vir só na igreja, entregar adoração para Deus, para começar a semana boa, né? Para tirar aquela urucubaca, essas coisas assim pesadas, né? Começar a semana leve, hashtag tá pago. Eu vou agora começar a semana bem tranquilo. A gente só quer tirar o peso, e Deus está falando: filho, eu quero ter um relacionamento com você. Relacionamento muda tudo. Todos os lugares, em todos os momentos, Deus quer falar com você. Deus quer falar com o seu filho. Não importa o que você está assistindo, não importa onde você está. E ser filho de Deus é muito bom. Porque quando você entende que você é filho de Deus, você tem um Deus provedor. Se você vai entrar numa entrevista de emprego e tem uma fila enorme lá para aquela vaga, e você chega e diz assim, você olha e fala, quando você não é filho, você olha e fala assim: meu Deus, quanta gente, pode ter certeza que eu não vou conseguir. Isso revela que você não entendeu que você é filho. Quando você é filho, você chega, você não é arrogante, você só chega e diz assim: gente, quantas pessoas estão aqui, né? Deus abre uma porta de emprego para cada um deles, porque se essa vaga for para ser minha, o Senhor precisa abençoar eles. Você para de ficar olhando só para você. Você consegue olhar para as pessoas e falar: Deus, abençoa eles, porque eles vão precisar se essa vaga for minha. Porque aquilo que é para você, se você entende que é filho de Deus, ninguém pode tirar. E se tirou, não era para ser teu. Glória a Deus. Só que também tem a parte um pouquinho mais difícil.
Quando você fizer algo errado, se aconteceu isso com você, isso prova que você é filho. Todo mundo está furando a fila. Você fala, todo mundo está furando a fila, vou furar a fila. Quando você dá um passo, a pessoa, não vai furar a fila. Aí você volta com vergonha, né? Por quê? Porque o Pai ama você. Assim como Ele acende uma luz para te abençoar, quando você errar, Ele vai ligar todas as luzes e vai dizer, ali ó meu filho, fazendo algo errado, pega ele, pega ele. E aí você volta e fala, como eu sou amado por Deus. Aconteceu isso uma vez, irmão, foi 7 pontos na carteira e quase R$1.000 que eu tomei. Quando chegou a multa lá em casa, num lugar que não podia entrar, e eu olhei para aquela multa e falei, como Deus me ama. Falei, Deus me ama, olha aqui ó. E esse amor é caro. Ficou caro. Mas Deus me ama. Por quê? Porque Deus colocou o cara lá na hora certa, para pegar o filho dele que ia fazer algo errado, e disse assim, meu filho vai fazer algo errado, pega ele. Porque eu poderia continuar fazendo aquilo e aquilo pôr em risco a minha vida, e antes da minha vida ser colocada em risco, Deus vai trazer a punição para mim e falar assim, não faço mais isso não. E eu olhei para aquela multa e falei, como Deus me ama. Outro ia dizer assim, abençoado esse cara, tinha que estar lá nesse momento, porque eu não mereço levar essa multa. Irmão, quando você entende que você é filho amado do Senhor, nada acontece por acaso. Deus ama você, e não por aquilo que você pode fazer. Você tem filho, quem tem filhos aqui? Você ama teus filhos só quando eles acertam? Na verdade, quando chama para ir na escola, quando faz algo errado, a gente não quer que seja o nosso filho, né? Você fica pensando assim, se tivesse outro para mandar lá naquele lugar, mas não tem, é você que tem que ir. Que você é pai, nasceu de você. E a Bíblia diz que quando nós nascemos de Deus, nós nos tornamos um, e nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus não tem como deixar de ser filho, apesar que às vezes a gente queria, né? Quando faz algo errado, não é meu filho. Mas não tem como. Se não tem como para você, para Deus também não. Então você é filho, mesmo quando você erra. Ele chega lá e diz assim, errou, e vai pedir perdão aqui. E para aqui do lado e fala, pede perdão. Você não faz isso com teu filho quando ele erra? Deus faz com você. A pessoa errou, mas você errou também. Aí Deus fala assim, começa a falar no teu coração, vai lá e pede perdão. Aí você fala, não, mas eu estou certo. E aí Deus começa a te constranger, dizendo assim, não, você é meu filho, vai lá e faça. E aí você vai, e você precisa entender que nesses momentos Deus está mostrando o seu amor. O Pai se alegra com a nossa presença, assim como o meu filho naquele dia, quando ele me viu chegar, ele ficou feliz. Será que nós conseguimos entender que nós carregamos essa presença, e isso teria que fazer com que nós ficássemos felizes, indiferente da situação, do problema, da dificuldade que nós estivéssemos vivendo? A presença do Senhor deveria ser a nossa alegria, mas nós trocamos a presença do Senhor pelas coisas desse mundo. Nós queremos alcançar as coisas e não entendemos que o que a gente poderia alcançar, que seria o mais difícil, é ter a presença do Senhor. As outras coisas passam a ser secundárias. Porque o meu filho não estava preocupado com a performance dele ou o quanto eu estaria julgando ele. Ele estava feliz com a presença do Pai. Você consegue se alegrar com a presença do Pai? Tem gente que não. Tem gente que fica pensando que Deus está assim, deixa eu ver, você está fazendo algo certo, vou jogar um raio na cabeça desse piá, vou atropelar ele com um caminhão, com ônibus, vou enviar uma doença nele. Tem gente que vê Deus assim, e Deus nunca quis fazer isso. Porque, irmão, fala aqui para mim, você é melhor que Deus? Acredito que não. Se teu filho fizesse errado, você fala assim, vou lá mandar nele um câncer, você faria isso para o teu filho? Fez errado, vou atropelar de ônibus. Não, você corrige, você exorta, mas você jamais faria algo assim. Então quer dizer que você é melhor que Deus? Porque você não faria, mas Deus fez. Deus faz na tua visão. Então entenda, irmãos, que Deus não
quer que você olhe para o Senhor dessa forma. Ele quer andar com você como um pai que caminha com você na vida diária. Quem está aqui lendo, pelo menos fingindo que está lendo aquilo que eu estou colocando lá no grupo das orações. Não, quem está lendo, amém? Sabe o que eu estou querendo que você entenda? É que a oração, ela não pode ser um momento, só um horário marcado. Ela tem que ser um estilo de vida. Ela tem que ser aquele negócio que daqui a pouco você está falando sozinho. Você fala, Deus, as pessoas pensam que está falando sozinho. Você fala, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, hoje e tal. Daqui a pouco você passa pela pessoa e fala, ficou louco. Falando sozinho. Você está falando com o teu pai. Você está andando com ele. Olhe dessa forma. Veja as orações que estão sendo colocadas toda manhã. O que eu estou querendo que você entenda é que Deus não quer que você tenha momentos de oração, mas Ele quer uma vida de oração. Caminhar com o Pai na vida diária. Quando você acorda pela manhã e você diz, primeira palavra fala, estou vivo. Segunda palavra, Deus está comigo. Segunda coisa que você vai falar, Deus está comigo. E o que nós vamos fazer junto hoje, Deus? Será que os lugares que eu vou, o Senhor pode entrar? E Senhor, nos lugares que o Senhor não me quer, me constrange a ponto de eu não entrar. Será que você tem coragem de dizer assim, Deus? Muitas vezes nós oramos assim, eu e a pastora, Deus, eu estou orando por isso. E eu vou falar para você, fecha a porta, bem fechado, porque eu vou tentar abrir a porta. E não deixa abrir a porta que não é para mim entrar, porque eu muitas vezes vou fazer de tudo para abrir. O Senhor já me conhece. Eu já falo para Deus o filho que Ele tem, como se Ele não conhecesse. Então Deus, as portas que é para mim entrar, elas vão abrir. Agora as portas que não é para mim entrar, fecha. E se eu forçar, não abre. Será que você tem coragem de dizer isso para o seu pai? O que eu quero que nessa noite você faça é, não se limite apenas a ouvir Deus na igreja. Ouça Deus todos os momentos. Hoje estragou meu carro, fiquei 4 horas lá na BR. E Deus falando comigo. E aí, tudo tem um propósito, tal. E aí, eu já tinha entendido isso. Eu entrei, e o cara do guincho falou... Ele falou, ficou aí, passou 4 horas, né? Eu falei, sim, porque você quis almoçar primeiro antes de vir, né? Não falei, mas tive vontade. E aí, fiquei lá sentado, e daí eu falei, mas estragar o carro hoje? Ele falou, mas... Só que eu não precisava ter falado isso, né? Que Deus já tinha falado comigo, já estava tudo certo. Ele falou para mim, mas tudo tem um propósito, né? Às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo. Eu falei, eu já sabia. Por que eu abri essa minha boca? Tinha ficado quieto, não tinha tomado mais uma ali, já tinha ouvido de Deus. Mas você muitas vezes não consegue entender quando as coisas fogem do seu plano. Não fugiu do plano de Deus. O Pai estava do seu lado, Ele está olhando você ali. Ele fala, filho, eu sei lá o que vai acontecer amanhã, semana que vem, daqui a 1 ano. Você consegue confiar no meu plano? Às vezes não vai funcionar do jeito que você quer, às vezes vai parecer que dá tudo errado, para no final dar certo. Tio Moraes diz assim, Deus às vezes complica, mas depois Ele explica. E é verdade. Às vezes nós estamos no meio de uma complicação enorme, mas lá na frente você fala assim, graças a Deus por essa complicação. Se não fosse essa complicação, eu tinha feito algo errado. Então Deus não fala só na igreja, não só no louvor, não só lá na célula. Ele fala no simples. Sabe qual que é o problema da igreja? É voltar a ouvir o Senhor Jesus no simples. É voltar a ouvir Jesus quando a sua esposa fala com você. Até quando ela briga com você, né? Acho que acontece com você também, não? É quando você fala assim, essa mulher aqui, ela não me escuta. Quando a pessoa vem falar, eu não vou falar isso, senão você não vai falar mais para mim, eu não sei. Mas muitas vezes quando você fala da tua esposa, você está falando da tua relação com Deus. Muitas vezes quando você entender que Deus fala no simples, você vai ver a relação tua com a tua esposa, e você vai olhar e vai dizer assim, cara, eu sou igualzinho ela com Deus. O problema não está nela, está em mim.
Me ajude a melhorar, Senhor. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim: eu faço igualzinho para Deus, sou teimoso. Quando Deus não me dá algo, eu fico emburrado. Você não faz isso. Teu filho faz igualzinho. Às vezes a gente tem o comportamento do nosso filho de 6 anos, 9 anos, 14 anos, e aí a gente fala: não, pastor, eu não. Comece a ouvir Deus no simples, que você vai ver. Na conversa com a sua esposa, no brincar com os seus filhos. Você que tem 3, vai brincar com eles para você ver. Vai jogar bola. A briga que não dá. E aí Deus fala assim: tá vendo você aí? No caminho para o trabalho. No trabalho, aquela pessoa difícil de ser amada. Sabe aquela pessoa difícil de ser amada? Você também é difícil de ser amado para alguém. Se eu te fizesse uma pergunta aqui: quantas pessoas já invejaram você? Talvez muitas mãos iriam levantar. Agora, se eu mudar essa pergunta e perguntar assim: quantas vezes você já invejou alguém? Talvez poucas mãos iam levantar. Mas a conta não fecha. Se tem um monte de pessoas que invejam, tem um monte de invejoso. Então, será que Deus não está usando situações para mudar você? Deus está colocando pessoas às vezes para mostrar, potencializar o nosso defeito. E sabe o que dá raiva? A gente tem uma tendência de não gostar de pessoas que elas têm o nosso defeito potencializado. É difícil. Então nós precisamos voltar a ter Jesus que caminha conosco no simples, no ordinário da vida. É quando no domingo pela manhã, você se acorda e você escuta algo e Deus fala com você. É quando você vai brincar com os seus filhos. Eu quero insistir nisso porque você precisa entender que Deus não é isso que fizeram você conhecer. Um Deus que você precisa chegar com cuidado até a presença do Senhor. Irmão, olhe para o teu filho. Você quer saber como se relaciona com Deus? Olhe para o teu filho. O teu filho não está nem aí se você está conversando com alguém. Se ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele chega e fala assim: com licença, vossa senhoria, posso me adentrar na sua conversa? Com licença. Ele faz isso? O meu não faz. Queria um curso aí, se o teu faz. Pai, que você está falando com a pessoa que não está nem aí. Você está falando com a pessoa se o assunto é sério ou não. Ele está nem aí, ele quer ser ouvido. E ele não chega como na oração que você faz: amado e grandioso Deus, Pai das luzes, o Senhor que criou todas as coisas, eu peço humildemente para entrar na sua presença. Não, teu filho não faz isso. O seu filho é Deus mostrando como você deve se relacionar com Deus. Ele só chega e ele fala tudo o que ele quer e ele pede. Se você bobear, ele leva mais do que ele veio pedir. Não é verdade? Se ele souber, se ele tiver o jeitinho de chegar, ele tira um pouco mais. Sabe qual que é o teu problema? É que você acha que Deus é diferente. Deus quer filhos que ajam como o teu filho. Olha para o teu filho e fala: como que ele age? Não está nem aí. Se eu estou conversando com alguém, ele chega e ele está falando com o pai. Qualquer momento ele vai falar com o pai. Será que você faz isso? Não, domingo à noite eu vou lá e eu vou pedir algo para Deus. Mas primeiro, erguei as mãos e dai glória a Deus, e vou fazer aqui bem bonitinho o que tem que fazer, para depois ver se eu estou apto para pedir algo para Deus. Imagina teu filho se relacionando assim com você. Não dá certo, a conta não fecha. Então nós precisamos trazer Jesus para o simples. Se Jesus for só um Deus, ele vai ser só encontrado no domingo à noite, num culto, numa reunião. Agora, se ele for o Senhor da sua vida, todos os momentos, toda hora, ele está com você. Ele quer te curar. Ele sabe quando você errou. No momento que você errou, ele já olhou e falou assim: já te perdoei. Só que eu quero que você venha.
E chega, pai, eu errei, eu falhei. Assim como o filho que disse, pai, ele pensou, eu vou chegar e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ensaiou um teatro bem bonitinho. E quando ele chegou perto da casa do pai, o pai veio correndo e abraçou ele. Abraçou ele e disse, coloca um anel, coloca roupas, coloca sandálias nos pés, porque esse é meu filho, ele estava morto e reviveu. O pai sabe quando você errou, e ele está dizendo, filho, não é o seu erro que desqualifica, você o qualifica. Eu quero que você entenda que quando você errar, você tem um pai, e naquele momento que você correr, você já está perdoado, e você vai sentir o amor. E na ceia, nós lembramos que o sangue e o corpo de Jesus Cristo abriram o caminho para essa intimidade. Hoje, quando nós participarmos da ceia, nós vamos entender que não é apenas um rito, é o momento de olhar para o Pai com os olhos brilhando, como filhos que reconhecem que o Pai está aqui com você. O Pai está com você. Como filhos que entendem que quando nós participamos do suco, nós estamos relembrando que o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados. Quando nós comemos o pão, nós estamos entendendo que nós estamos comendo o corpo de Cristo e nós somos um com Ele. Quando essa mentalidade sua muda e você traz Jesus para a sua vida, você começa a mudar em coisas que anos você não conseguia mudar. Sabe a presença que o Pai está ali? Quando você entender que o Pai está com você em todos os momentos, vai mudar muita coisa. O meu filho, ele trabalha lá no computador. Eu estou ensinando ele que computador é para trabalhar, celular é para trabalhar. Mas ele fala, pai, não dá exemplo de mim. Mas eu vou fazer, eu sou pai, sou senhor dele. Brincadeira. E ele está lá, e daqui a pouco ele quer jogar. E é normal, ele pode jogar. E daqui a pouco, quando eu vejo, ele voltou para o jogo. E sabe qual que é o problema? É que ele só volta para o jogo quando eu estou vendo. E eu estou lá de longe, eu estou passando e falo assim, oh meu filho, como ele é trabalhador. E ele volta para trabalhar. Ele sai do jogo tão rápido, irmão, e volta a trabalhar. E eu acho que quando eu viro as costas, ele volta para o jogo. Mas assim, na maioria das vezes eu peguei ele voltando para o jogo bem na hora. Ter a presença do Pai é isso. O Pai presente, Ele está olhando para você, mas Ele não está julgando você e dizendo assim, olha aí, não faz nada certo, não faz aquilo, não faz aquilo. Não, o Pai vem e reafirma quem você é aos olhos dEle. Todas as vezes que eu vejo no computador, eu falo, como é trabalhador meu filho, olha como ele trabalha, é muitas horas trabalhando, e de fato, ele faz. Mas nós precisamos reafirmar para os nossos filhos, e é assim que Deus faz. Deus nos constrange com o amor dEle. Ele olha para o filho e diz, olha meu filho, só meu filho fazendo certo, e você sabe que você não está fazendo certo. E você fala, pai, me ajuda a melhorar. Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Mas você só vai se parecer com o Senhor se você caminhar com Ele. Será que nós estamos dispostos a caminhar com o Senhor? E eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje os seus olhos serão abertos para enxergar Deus nas coisas simples. Você vai enxergar Deus nas coisas que acontecem na sua vida. Você vai enxergar Deus quando você estiver assistindo. E você que é pai de criança, vai assistir desenho e vai chorar, porque Deus vai falar com você. Não vou passar isso sozinho só. Vai assistir filme no cinema ou em casa, quando você for assistir, você vai falar, não adianta assistir, olha, Deus vem falar aqui no meio do filme. Aí eu nem sei o que aconteceu, porque eu estava chorando. A pastora sabe, tem vezes que nós estamos assistindo o filme, daqui a pouco começa. Aí eu choro, Deus fala comigo, depois eu. O pai já falou. Irmão, traz Jesus para o simples. Para de colocar Jesus lá, Jesus no céu, eu estou aqui. Traz Jesus para a tua vida, no dia a dia. A minha oração é que essa igreja volte à simplicidade do Evangelho, a entender que talvez você não teve o melhor pai, mas escute, o Pai
que não erra e que não falha está aqui nessa noite. Ele está com você todos os dias, e Ele fez uma promessa: estarei com você todos os dias. Eu queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos ministrar a ceia, e debaixo dessa palavra, eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração e fala: Pai, eu quero voltar a te enxergar, Pai, como uma criança que olha para o Pai, que não está olhando para o Pai se o Pai vai ver a melhor performance, mas o Pai está enxergando o Filho. Fala: Senhor, faz com que o meu coração, que olhava para o Senhor só como um Deus, comece a olhar como um Pai. Me revela, Deus, as coisas simples. Me revela, Senhor, as coisas ordinárias. Quando eu estiver lavando uma louça, quando eu estiver cozinhando, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver assistindo um filme, fala comigo, Senhor. Quando eu estiver dirigindo, eu quero ouvir a sua voz. Pai, nos leva, Senhor, a esse lugar de simplicidade. Nos leva, Senhor, para esse lugar onde nós te amamos por quem Tu és, Senhor. Para esse lugar aonde nós entendemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona. Para esse lugar aonde nós entendemos que somos filhos e filhos amados do Pai. Nós queremos, Senhor, nessa noite como igreja, voltar à simplicidade, a Te olhar como um Pai. Nos recebe, Senhor, como filhos. Senhor, eu oro por homens e mulheres, Senhor, que nessa noite chegaram aqui, que carregam, Senhor, talvez tantas feridas, por causa dos seus erros, e até hoje elas não conseguiram se perdoar. Que nessa noite elas possam sentir o calor do Pai dizendo: Filho, eu já te perdoei, eu te amo. Filho, eu não quero que você fique nesse lugar. Eu queria que você abrisse a sua boca e não falasse com Deus. Eu quero que você abra a sua boca e fale com um Pai. Talvez vai ser estranho você fazer isso. Talvez vai ser algo muito estranho, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você volte a se relacionar como filho e pai. Talvez a lembrança que você tem